Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esse é o vídeo 12 de 17 da playlist Distribuição e Probabilidades usando o R-Commander, Distribuição TD-Student, primeira parte. Nesse vídeo veremos como obter as probabilidades através da distribuição TD-Student e como construir um gráfico da distribuição TD-Student. Recomendo assistir o vídeo 1 da playlist e revisão sobre variáveis aleatórias, caso você ainda não tenha visto. Essa distribuição TD-Student é apropriada para uma variável contínua. Então, imagino que você, quando vá pensar na possibilidade de utilizar essa distribuição, sua variável deve ser contínua, certo? É uma das suposições. Bom, nós temos aqui que apresentar um material para vocês com referência, material publicado pelo professor Balasubramanian Narasimhan, do Departamento de Estatística da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Temos aqui o link para o material dele. A distribuição TD-Student ela foi descoberta pelo britânico William Seeley Gosset em 1908. Ele era, acreditem vocês ou não, além de ser químico formado na Universidade de Oxford, mas ele era mestre cervejeiro da cervejaria Guinness. E ele desenvolvia muitas pesquisas para melhorar a qualidade da cerveja. Mas havia uma política da empresa que impedia os empregados de publicarem artigos científicos no seu próprio nome, para não divulgar os segredos industriais. Então ele assinava os seus artigos com o pseudônimo de Student. Bom, ele estava tentando resolver problemas de inferência estatística, da distribuição, da alocação da média amostral em relação à média populacional de uma variável, usando pequenas amostras. Na época, o outro grande pesquisador estatístico, Carl Pearson, ele trabalhava com grandes amostras. E o Gosset estava preocupado em usar pequenas amostras porque estava no ambiente industrial e para situações em que o desvio padrão da variável na população era desconhecido. Então, ele descobriu o seguinte: se você tirar uma amostra aleatória simples, de tamanho n, de uma variável que siga uma distribuição normal com uma média μ e um desvio padrão sigma, sendo x barra a média amostral e S o desvio padrão amostral, uma estatística t, que vai ser essa subtração aqui, pegar a média amostral menos a média populacional, dividido por S sobre raiz de n, essa estatística aqui seguiria a distribuição TD-Student com n-1 graus de liberdade, certo? Observe que a distribuição T está vinculada à distribuição normal. Ela também vai ser, a gente vai ver depois no gráfico, uma distribuição simétrica. Então, a estatística T segue uma distribuição TD-Student com n-1 graus de liberdade. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque não interessa isso para vocês no momento. Mas ele utilizava aquela estatística para fazer processos de estimação de médias de populações a partir de pequenas amostras. E para fazer depois o que foi conhecido como teste de hipóteses também. Então ele tinha que conseguir uma distribuição para isso e não dava para usar normal com o desvio padrão da variável na população desconhecida para pequenas amostras. Então ele percebeu que dava para fazer usando essa distribuição aqui. Todo o curso de estatística, quando tem a parte de inferência estatística, fala sobre intervalo de confiança, teste de hipótese, uma média, sempre menciona a distribuição TD-Student, certo? Muitas vezes utilizando tabelas ou programas mesmo, como se a gente está acostumado. O que significa essa expressão graus de liberdade? Essa expressão graus de liberdade significa, grosso modo, se você tem uma amostra e nessa amostra, vamos supor, você calcule a média dos valores da amostra. Vamos supor que a média deu 100. Desses N valores da amostra, quantos podem variar livremente de maneira que a média continue sendo igual a 100? Se você parar para pensar, dos N valores da amostra, N-1 pode variar livremente. Só um que não pode, que vai depender dos valores dos outros. Então, essa estatística média amostral teria N-1 graus de liberdade, que é todos os valores da amostra. N-1 pode variar livremente, um só que fica vinculado. Então, eu estou super simplificando esse conceito aqui. É bem mais complexo, mas eu não vou entrar em maiores detalhes, não interessa para esse vídeo, certo? O que a gente quer ver aqui é como é que a gente calcula as probabilidades. Bom,
A distribuição T-student, ela tem média zero e tem uma variância que depende do tamanho da amostra, que seria n sobre n menos 2. Essa variância, então, depende do tamanho da amostra. Se eu tenho um valor de n menor, essa variância vai ser maior do que 1. Se é uma variância maior que a da normal padrão, que vale 1. E quando eu tenho um valor maior de n, essa variância vai ser menor, ela vai tender a 1, que é a variância normal padrão. Então, quando o n tende a infinito, a variância vai ser igual a 1. Ou seja, a distribuição T-student vai acabar convergindo para a distribuição normal padrão, que tem média zero e variância 1. Variância, desvio padrão igual a 1. Na prática, os livros de estatística mais antigos e os não tão antigos dizem assim, olha, quando o número de graus de liberdade, for no tamanho da amostra for 30 ou mais, você já pode considerar que a distribuição T-student pode ser aproximada pela distribuição normal. Tem outros livros que falam assim, acima de 50 elementos. Bom, como a gente vai usar para fazer os cálculos uma planilha eletrônica ou um software como R Commander, não tem sentido a gente fazer uma aproximação. A gente não vai precisar usar uma tabela, coisa assim. Então a gente usa direto o programa e trabalha com a distribuição T-student sem a necessidade de alguma referência. Eu não apresentei aqui a função densidade e probabilidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, dê uma olhada lá no vídeo 1 da playlist, que tem umas referências lá, especialmente a referência do Paul Maier, que tem todas o desenvolvimento da função densidade e probabilidade, que não interessa muito aqui para nós. Vamos ver um gráfico da distribuição. Veja, é uma distribuição simétrica em relação à média zero. Isso aqui, então, veja que ela é muito similar à distribuição normal. Para cada valor de n, nós vamos ter uma curva t diferente. Ó. Essa curva aqui, essa linha contínua, é a distribuição t com infinito graus de liberdade, ou seja, fica igual ao normal padrão. Quando o número de graus de liberdade é pequeno, o que acontece? O valor da função nas caudas é mais alto do que o valor normal padrão. Por exemplo, esse aqui é para 1 grau de liberdade, significa uma amostra tamanho 2. Esse aqui para 3 graus de liberdade, significa uma amostra tamanho 4. Observem que para esses valores mais baixos de número de graus de liberdade, o pico aqui, da função que é alcançado aqui no zero, fica abaixo do valor que é obtido para a distribuição normal padrão. Por que isso? Para dar uma maior salvaguarda quando você trabalhar com amostras pequenas, você tem as caudas com maior valor da função densidade e probabilidade, no processo de inferência. Aqui também, pessoal, nós vemos um gráfico que foi construído, um gráfico teórico construído para a distribuição T-student com 4 graus de liberdade através do programa R Commander. Então você pode pedir para o R Commander salientar uma região do seu interesse. Vocês têm aqui no eixo vertical a escala da função densidade e probabilidade. Estão vendo aqui por volta de 0,3 por aí, certo? Está aqui em cima um pouco 0,4 e você tem os formatos perfeitamente desenhados. Estão vendo a simetria? Os valores aqui abaixo de 0 são negativos, acima aqui positivos. Muito bem. Como é que a gente pode fazer, então, para calcular as probabilidades? Vamos dar uma olhada, então, lá dentro do R Commander, como é que a gente faz isso. Certo? A gente vai vir aqui, pessoal, em distribuições contínuas, vamos aqui ter distribuição T. Normalmente, vocês em casa provavelmente vão trabalhar com apenas 4 opções. Essa quinta opção apareceu aqui porque eu carreguei um plugin do R Commander, que é o HH, que mostra as fontes aqui na janela Output, na janela RScript, as fontes um pouco maiores para facilitar a visualização. Provavelmente, se vocês não carregarem esse plugin, não vai aparecer aquela quarta opção, que nós também não vamos nos preocupar com ela agora, porque são as opções que são apresentadas para inferência estatística, não interessa aqui no momento. Então a gente vem aqui a probabilidade da distribuição T e temos aqui digamos assim, os campos que precisam ser preenchidos. Bom, a distribuição T-student tem um parâmetro apenas, que é o número de graus de liberdade. Nós vamos usar 4 como no slide. Certo? E vejamos aqui, os valores da variável, nós podemos colocar uma sequência de valores, se eles forem fracionários,
ele precisa usar o ponto como separador decimais, os valores precisam estar separados por espaços. Só que aqui nós temos que tomar um cuidado. Nós não podemos colocar os valores da variável diretamente, tal como fizemos nos vídeos da uniforme, vídeo 6 da exponencial, vídeo 8 da normal, vídeo 10. Porque aqui a variável seria o resultado de uma operação de subtração e divisão, que aproximadamente, pela tendência que ela tem de parecer com a normal, seria o número de isósceles padrões da média. Quando esse valor dá negativo, quer dizer que o valor está abaixo da média. Quando esse valor dá positivo, quer dizer que o valor está acima da média. Porém, pessoal, preste bem atenção. Nós não podemos colocar os valores aqui diretamente. Nós temos que colocar esses valores com essa outra escala. Então, eu vou usar uma escala aqui, pessoal, fazendo os valores menos 2,56, espaço, menos 1,25, 1,25 e 2,56. Cauda inferior, o Recommender nos retorna a probabilidade acumulada até cada um desses valores aqui. Cauda superior, a probabilidade acumulada acima desses valores aqui. Detalhe, nós vamos fazer ambos, tá? Mas a gente precisa saber, então, que uma coisa que é outra. Se eu clicar agora, ele me dá os resultados das probabilidades. Lembrando que todos os procedimentos feitos nos menus ficam registrados aqui na janela RScript. Você pode salvar esse código para utilização posterior. Muito bem. Aqui nós temos os resultados, então, para as probabilidades. Acumulada até menos 2,56, 0,03, 3%. Até menos 1,25, 0,397, aproximadamente 14%. Até 1,25, portanto, já passou do zero. Tem que ser um valor maior que 50%, temos aqui 0,86, 86%. E acumulado até 2,56 também tem que ser maior que 50%, porque está à direita do zero, né? 0,96, quase zero, quase 97%. Certo? Bom, e se eu fizer a cauda superior? Vamos lá, vamos ver a cauda superior aqui. A gente pede agora a cauda superior. E você tem os valores. Se somar os valores das probabilidades, já que o valor de t é igual, a soma tem que dar 1. Agora, tem uma outra coisa interessante que vocês devem observar aqui. Devido à simetria, a probabilidade acumulada até o menos 2,56 é igual à probabilidade acumulada acima do 2,56 positivo, devido à simetria. A probabilidade acumulada até o menos 1,25 é igual à probabilidade acumulada acima do 1,25 positivo. Por que isso acontece? Porque a distribuição T de Student tem média zero e ela é simétrica em relação à média. Podemos construir um gráfico da distribuição T salientando as regiões de interesse. Então a gente pode vir aqui em gráfico da distribuição T e definir os parâmetros. Bom, nós vamos usar graus de liberdade. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer a função de densidade. Daqui a pouco a gente vai fazer a cumulativa. Regiões. Os valores. Nós vamos especificar os valores aqui, os valores da variável. Eu vou, então, posso grifar duas regiões. Eu vou grifar da região menos 6 até a região menos 2,56. E da região 2,56 até a região 6. Não esqueçam, o separador de decimal tem que ser o ponto. Vou fazer essa primeira região com a cor, sei lá, azul. E a segunda aqui com a cor vermelha. Certo? Tudo isso pronto. Vamos ver o gráfico aqui. Temos esse gráfico aqui que mostra para a gente o gráfico da função densidade e probabilidade de T de Student com 4 graus de liberdade. E com as duas regiões definidas ali. Repare nas áreas. Visualmente dá para perceber que essas áreas são iguais. Por que elas são iguais? Porque o que limita as áreas é o mesmo valor da mesma distância do zero. 2,56 abaixo, 2,56 acima. Devido à simetria da distribuição T de Student, né, essas duas áreas são iguais. Lembrando que você pode copiar esse gráfico com metafile ou salvar com metafile. Não se esqueça que cada gráfico que o Recommender faz, ele apaga o anterior. Então, se você quiser salvar isso, é bom fazer esse salvamento na hora que você está trabalhando no gráfico. Vamos ver agora como é que ele faz a distribuição acumulada. Tá? Então, a gente vai ali
De novo, distribuições contínuas, distribuição T, gráfico, tudo igual, mas vamos colocar gráfico da função cumulativa. Vamos ver o que acontece. Veja, conforme a gente viu em todos os outros casos anteriores, o R-Commander não mostra as regiões no gráfico de distribuição acumulada. Ele mostra o gráfico para nós, mas ele não mostra as regiões. Você também pode copiar e salvar esse gráfico. A gente sempre recomenda o formato metafile, ocupa menos espaço. Tá? Porque senão você vai perder o gráfico. O gráfico anterior foi perdido. Você vai ter que rodar de novo o procedimento. Certo? Não esqueçam também que tudo que está aqui dentro pode ser salvo, né? Na janela RScript, os resultados também, para posterior utilização. Bom, era isso para esse vídeo. Faça seus comentários e perguntas abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente diz até logo, até a próxima.